Vou botar aqui para gravar. Bem, pessoal, então agora eu queria falar um pouco. O que houve aí? Alguém tá. Apareceu uma mensagem aqui. E quem é Essa coordenador? reunião está sendo gravada. Não, mas eu tive a impressão que foi uma mensagem no chat. Bem, enfim. O que é isso? É um gato? O que é isso? Ah, é o Eider. É o filho do É Eider. meu filho, eu tô tirando o áudio aqui, porque ele tá brincando agora. É o Eidinho, Eidinho. Olha aí o terrorista aí, ó. Ah, É. bem, Margarete, na aula passada, tinha me perguntado sobre a questão de citação, se ela tinha feito direito ou não, parará. E aí eu comentei por ela que ela cometeu alguns deslizes, mas nada demais, é comum isso acontecer. Então agora eu vou explicar de uma maneira um pouco mais detalhada como é que vocês devem fazer as citações. Então, a primeira coisa eu já conversei com vocês. Não pegar, em hipótese alguma, material no Google. Esquece Google, né? Eu já expliquei por quê. No Google pode até vir alguma coisa boa, só que vem muito lixo misturado. E aí vocês ainda não têm, né, a maturidade, né, a experiência necessária para separar o que é um material acadêmico de boa qualidade e o que não é. Então, o grande bizu é ir já num repositório de artigos, pode ser do ENEGEP, do SIMPEP, de onde vocês quiserem. E lá você pegar os artigos que estão lá naquele repositório, porque ali vocês já sabem que tem material de boa qualidade. Se foi aprovado para ser apresentado num congresso, possivelmente ali você tem um bom material. No portal de periódico da CAPES, e por aí vai. Então, isso eu mostrei para vocês. Agora eu vou mostrar como é que vocês vão fazer as citações desse material que vocês vão buscar. Tá? Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Vamos lá, vamos começar do zero, passo a passo. Minha tela está aí aparecendo para vocês, do Google? Tá sim. Tá? Então agora Pra mim vocês, também tá. Pra mim também tá. então agora vocês vão digitar aqui, ó, CIMEP, CIMEP 2020. Esse é o Simpósio de Engenharia de Produção, lá do meu amigo Daniel Moura, lá da Universidade Federal de Campina Grande. Aliás, eu vou ser o palestrante de abertura do CIMEP desse ano. Vai ser no dia 26 de setembro. Então, se vocês puderem assistir, 8 horas da manhã, eu vou fazer a abertura. Bem, então Se vocês. Deus quiser. Mesmo se não. Seria lá em Pernambuco, né? Mas agora não vai ser mais, vai ser remoto. Seria lá em Caruaru, em Tá, entendi. Pernambuco. Então todo mundo pode assistir de casa. Né? Então tá aí, ó, oitavo CIMEP. Então eu expliquei para vocês como é que é o nome do conjunto de artigos. Né? O evento acontece, todo mundo apresenta os seus artigos e no final é feita uma coletânea de todos os artigos desse evento. Como é que é o nome dessa coletânea? Me falem aí. Nós já comentamos sobre isso. Todo ano tem, Simpósio? todo ano tem um CIMEP. Aí, sei lá, 200 pessoas, aí 1.000 artigos são submetidos. Aí no final dos 1.000, 200 são aprovados. Aí os autores vão lá, apresentam. Acabou. Depois, quando acaba o evento, é formada uma coletânea, como se fosse um livro, com todos esses artigos que foram apresentados. Como é que é o nome dessa coletânea?
E aí, ninguém lembra? Isso são os anais do evento. Tá? Ah, Não comentei sobre isso com vocês? uhum. São os anais do evento. Então, se há o CIMEP, certamente deve haver os anais dele aqui em algum lugar, né? Então, vou procurar aqui, bem, como os anais reúne todos os artigos, possivelmente está aqui na aba artigos, ó, né? Então, vou lá, ó, tá ali, ó, anais. Então, vou buscar aqui os anais do CIMEP. Então apareceu ali os anais de vários anos, ó. Do segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo, né? O oitavo ainda não, o oitavo ainda vai acontecer, né? Esse aqui foi de Montes Claros, esse aqui foi de Salvador, eu fui. Esse aqui foi de Recife ou de Fortaleza, não lembro. Mas eu fui também. Acho que foi Recife. É, Aí aqui, quer ver? Então vou lá, vou por exemplo no quinto CIMEP. Aí você vai abrir lá, ó, anais do quinto CIMEP. Então, Univille. Ah, não, esse aqui eu fui, não foi. Esse aqui foi no sul, foi em Santa Catarina, o UDESC, né? Eu fui nesse também. O outro foi em 2016 que eu fui apresentar com o Leonardo da Costa Marta. Então aí aqui, ó, tem o título dos trabalhos, ó, análise dos fatores relevantes para o sobrepeso, aplicação do software de simulação de tráfego na evacuação de área de risco, em jogos eletrônicos, né? Tem aqui vários trabalhos e aí você pode filtrar aqui o assunto que te interessa, né? Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, apresentação oral ou pôster. Não, eu quero só os artigos de apresentação oral. E aqui eu posso buscar por autor, por título, né? Por exemplo, deixa eu ver, se botar o meu nome, ó, Marcos dos Santos. Aparece lá os trabalhos que que eu participei, que eu submeti, esses 3 trabalhos, todos com alunos aí do Senai, né? Não, aqui não tem um trabalho legal, deixa eu pegar um. Vamos pegar o CIMEP anterior, vai ser um exemplo mais legal. Foi o quarto, acho que foi o quarto. Quarta de 2016. Foi Recife, Eu fui lá em Recife apresentar. Então, ó, então tem aqui, eu posso colocar ali a apresentação oral e vamos pegar aqui um artigo. Ah lá, tinha 2 artigos. Um foi da Isis e o outro foi do Leonardo. Aí olha só, então eu vou clicar aqui em cima. Quando eu clicar, vai aparecer, ó, o título do trabalho, né? Aí eu vou dar uma lida no título para ver se me interessa, ó, redimensionamento da linha de produção por meio da simulação de eventos discretos. O caso do processo de acabamento em uma fábrica de sacos de lixo. Então repara que novamente, né, o título tem aquelas 3 partes componentes, né? Tem o problema, que é o redimensionamento da linha de produção, a ferramenta que eu usei, que foi a simulação de eventos discretos, e o contexto, que é o processo de acabamento em uma fábrica de saco de lixo. Bem, aí, tá. Esse trabalho me interessou. Esse trabalho me interessou. Eu vou baixar ele. Aí você vem aqui, ó, trabalho completo, baixa o trabalho. Abriu o PDF, né? Todo mundo está vendo aí o PDF? Sim. Beleza. Aí Uhum.
Tem lá o resuminho, papapá, ok, né? Então, deixa eu tirar uma foto aqui para eu poder usar lá com vocês. Espera aí. Vou poder fazer o exemplo, construir a referência com vocês. Aí você está lendo, né? Deixa eu ver se esse artigo é legal. Deixa eu ver o que eles falaram. Então, no Brasil, muitas empresas, principalmente de pequeno e médio porte, passam por dificuldades no que diz respeito à tomada de decisões, principalmente a partir do ano de 2015. Bem, olha só. Se nós não referenciamos ninguém, é porque fomos nós que escrevemos isso, certo? Porque quando não for a gente, vai ter aqui uma indicação, né? Aqui, segundo o PID 1984, então quer dizer, não sou eu que falei isso aqui, foi o PID, né? Um exemplo de uma citação. Então, se aqui, olha lá, à luz da tipologia de Gil, a pesquisa pode ser classificada como... Agora, se aqui nesse iniciozinho eu não fiz alusão a ninguém, eu não referenciei ninguém, é porque essa escrita foi nossa, tudo bem? Bem, então aí eu gostei dessa Margarete, está escrevendo o artigo dela, gostou desse trecho e quer copiar, né? Então existem duas maneiras de fazer isso. Ela pode fazer uma citação direta ou uma citação indireta, tá? Então vou abrir aqui o Paint. Uma citação direta ou uma citação indireta. Então vamos colocar aqui. Então, vamos colocar no primeiro caso uma citação direta. Na citação direta, você vai copiar ipsiliteris o que está escrito, sem mudar nada, tá? Então, você vai pegar lá os três autores, cadê? Você vai pegar, é sempre o último sobrenome. Então, tá lá. Você vai dizer, conforme, deixa eu escrever com letra cursiva, para vocês verem a diferença quando tem que vir com caixa alta ou não. Então, vocês vão botar lá, conforme. Aí, quem são os autores? Santos, Marta e quem é outro? Quintal. Acho que é. Santos, Marta e Quintal. É 2016, se eu não me engano. Então, você vai botar conforme Santos, Marta. Esse é o Leonardo da Costa Marta, aluno aí do Senai. Conforme Santos, Marta e Quintal, aí vem o ano, 2016, vírgula. Se você vai fazer uma citação direta, você não pode mudar nada. Você tem que falar ipsiliteris do que foi falado. Deixa eu ver se dá para copiar e colar. E aí você vai pegar o trecho e vai copiar e colar entre aspas. Então, deixa eu ver. Eu acho que não vai funcionar. Não vai funcionar. Tem que pegar a caixa de texto aqui, ó. No Paint tem? Cadê? Caixa de texto. Aqui, ó. O Azinho aqui, ó. O A. Esse aqui? O A. Isso. Aí vai abrir uma caixinha de texto. Aí. Pô, Margarete sabe dos Paranauê, né, cara?
Então você vai colocar aqui, ó. Vou pegar um trecho menor. No Brasil, piriri parará. Aí você vai abrir aspas. No Brasil. Deixa eu botar uma fonte maior, peraí. No Brasil, muitas empresas, principalmente de pequeno e médio porte, passam por dificuldades no que diz respeito à tomada de decisões, principalmente a partir do ano de 2015. Então, vamos supor que eu quero encerrar minha citação aí. 2015, ponto, fecha aspas. Né? Então, quando alguém lê esse trecho, já vai entender que eu fiz, quando a pessoa observar essa aspas, já vai saber que eu fiz uma citação direta. Não são as minhas palavras, são as palavras de... Né, vamos supor que Margarete escreveu o trabalho. Quem estiver lendo já vai saber que não são as palavras dela, são as palavras de Santos, Marta e Quintal 2016. Tudo bem até aí? Entendeu, Margarete? Uhum. Pois bem, isso aqui vai estar no corpo do teu artigo. Né? Aí lá no final vem as referências, né? Como tem aqui, ó, como aqui no artigo, ó, lá no final tem as referências aqui, né? Do artigo. Então o seu também tem que ter. E como é que vocês vão montar essas referências? Aí a regra é o seguinte, ó. Vou explicar para vocês, para montar as referências. É meio chatinho, mas é fácil. Então, vou explicar para vocês. Lá no final, tem lá, referências. Então, vocês vão colocar o último nome de cada autor, seguido das iniciais. Então, em caixa alta, o último sobrenome. Então, tem lá. Então, foi o meu nome primeiro, ó. Então, Santos, vírgula, Marcos, ponto. Aí vem ponto e vírgula. Quer dizer que eu vou passar para o próximo autor. Aí o nome do próximo autor é Leonardo da Costa Marta. Então vai ser o último nome em caixa alta, Marta, vírgula, as iniciais dele, Leonardo da Costa. Vou passar para outro autor, ponto e vírgula. Quintal, o nome dele é Renato Santiago Quintal. Então, Quintal, em caixa alta, vírgula, Renato Santiago. Agora vem o título do redimensionamento da linha de produção por meio da simulação de eventos discretos. Simulação de eventos discretos é um ramo da PO, assim como o apoio multicritério à decisão. Simulação de eventos discretos.
dois pontos. O caso do processo de acabamento em uma fábrica de sacos de lixo. Falei no Daniel Moura do CIMEP, está falando comigo aqui agora no WhatsApp. Coincidência, né? Uma fábrica de sacos de lixo. Ponto. Então, colocou o título do artigo. Depois, o que vocês vão colocar? Vocês vão colocar de onde vocês retiraram esse artigo. Então, nós retiramos dos anais do 5º CIMEP, né? Então, vocês vão colocar lá, anais do 5º Simpósio de Engenharia de Produção. CIMEP. E aí, isso aqui que é o local de onde vocês retiraram, né, dos anais do CIMEP, isso aqui tem que ficar em negrito. Como não dá para colocar em negrito aqui, vou botar assim, ó, em negrito. Quer ver? Igual aqui, ó. Repara só, o artigo que eu fiz com o Léo, ó. No final, ó. Aqui, ó. Olha lá, ó. Aqui, Computer Simulation Management Science. É o... Não, esse aqui é o nome do livro, não é isso não. Nota... Aqui. System... Não, isso aqui é livro também. Não, foi tudo livro. Não tem nenhum artigo aqui. Daqui a pouco eu mostro outro para vocês. Então, os anais do evento, anais do 5º Simpósio de Engenharia de Produção, vem em negrito. Aí acabou? Não acabou. Aí vocês vão colocar a cidade. Então foi em Recife, né? Se eu não me engano. Foi. Recife, Pernambuco. Então, Recife, Pernambuco e o ano 2016. Está feita uma referência, né? O bizu, e olha, isso é receita do sucesso, né? O bizu fez uma citação, igual eu fiz aqui, uma citação direta, seja no TCC, no artigo. Primeira coisa de tudo, pegou esse artigo para pesquisar, para servir de referência para você, salva esse artigo numa pastinha lá, artigos para o TCC, artigos para pesquisa, e já deixa ele lá guardadinho. Se você não salvar, depois você não vai saber de onde você tirou o artigo. Então, essa é a primeira questão, né? A segunda questão é, montou uma referência, conforme santo, já coloca lá no final as referências logo. Não deixa para colocar no final. Eu estou falando isso, mas eu tenho certeza que vocês vão deixar para colocar no final e aí vão lembrar do que eu estou falando. Se você for copiando e colando no trabalho e deixar para colocar essas referências no final, as suas vidas se tornarão um inferno. Você Hã? perde as informações.
perde as informações. Exatamente, porque você copia e cola Santos, Marta e Quintal, 2016. Pô, de onde veio isso? Você não sabe se é um livro, você não sabe se é um artigo, você não sabe aonde você pegou o artigo, você não consegue mais rastrear, não consegue mais achar de onde você tirou aquela referência. Então, referenciou, já coloca logo a referência no final, igual eu fiz aqui. Que aí é a receita do sucesso. Né? Eu sei que vocês não vão fazer, mas eu estou falando mesmo assim. Né? Bem, então essa foi a citação direta. Agora eu vou falar a citação indireta. Então, isso aqui foi a citação direta. Tá entendendo, Margarete? Uhum. Tô anotando aqui. Então agora eu vou falar a citação indireta. A citação indireta é o seguinte, vamos pegar outro artigo agora. Deixa eu ver aqui. Professor, Fala. Tem gente que coloca no início da frase, do parágrafo, coloca no final. Pode colocar no final, não tem problema. Só que aí coloca tudo em caixa alta. Eu gosto mais de colocar no início. Que aí... Você colocou conforme, colocou o nome e pode botar no final da frase, então. Pode colocar no final. Eu gosto mais de colocar no início. Eu acho que o texto fica mais fluido, né? Mais não tem diferença nenhuma. Pode colocar no final. Só que se colocar no final, tem que ser em caixa alta. Tem que ser o sobrenome de todo mundo em caixa alta. Tá, entendi. Tá? E ali não. Ali vê que eu botei maiúsculo e minúscula, né? Eu não botei aqui, ó, maiúsculo e minúsculo. Quando vem no início é maiúsculo e minúsculo. Se for no final, é tudo maiúsculo. Se essa aqui viesse no final, ia ficar assim, ó. E tem uma diferençazinha, ele fica assim, ó. Santos. Ó, repara que o coisa já veio dentro do parêntese, ó. Santos, Marta e Quintal. E aí o ano, 2016. Tudo dentro do parêntese. Se vier no final do texto, tem que vir assim. No início é igual eu coloquei aqui. Tanto faz. Pode botar de uma maneira ou de outra. Entendeu? Tá certo. Então, beleza. É uma ou outra, não pode ter as duas. Vamos lá. Aí, vamos à citação direta. Vou pegar outro artigo aqui, então. Autoadministração na gestão de tá. Vou pegar esse aqui. Dei uma olhadinha. Ah, esse artigo me interessou. Natália, papapá. Tá, vou baixar. Baixou. Baixou, salva ele lá na sua pastinha, né? Seu artigo lá do seu TCC e vamos embora. Aí, tô lendo aqui, vamos ver, vamos pegar um trecho. Aqui a Venato, ó, isso ela citou um cara, então não são eles que falaram, né? Segundo, Bem, esse trecho aqui eles não referenciaram ninguém, então são eles que escreveram. Aí vamos supor que eu gostei desse trecho. A norma é estruturada sob a forma de requisitos com o objetivo de aumentar o nível de satisfação dos clientes. Ó, tem tudo a ver aí até com o trabalho do Felipe. Tá? Focando também na eficiência operacional. Opa, o Felipe, esse trabalho aqui para mim caiu como uma luva, norma ISO 9001. Mas aí você não quer fazer uma citação direta, porque se você fizer muita citação direta também, pega um pouco mal. Você fica visto meio como preguiçoso.
porque você só quer copiar e colar de artigos, né? Então, não fica bem você fazer um trabalho todo só de citação direta, né? Então, qual é a ideia da citação indireta? Você vai ler, entender e vai falar a mesma coisa, só que com as suas palavras. Então, na verdade, vocês vão fazer uma paráfrase, né? Então, vamos ver o que eles disseram aqui, ó. Com base na norma ISO 9001, estruturada sob a forma de requisitos, com o objetivo de aumentar o nível de satisfação do cliente, o sistema de gestão da qualidade busca assegurar que os produtos e serviços fornecidos atendam os requisitos, focando também na eficiência operacional. Então, eles falaram em requisitos e eficiência operacional. Então, eu posso colocar lá, né? Aí, tem um outro detalhe aqui, observa. Se vocês observarem lá na capa do artigo, foram 5 pessoas que fizeram o artigo. Quando você tem 1, 2 ou 3 pessoas, na citação, vocês colocam o nome de todas as pessoas. Então, se fosse só Santos, seria, né, conforme Santos 2016. Se tiver 2 pessoas, vocês colocam as 2. Se forem 3 pessoas, vocês colocam as 3. Se o artigo, o livro, o que for, tiver mais de 3 pessoas, nós vamos usar uma expressão em latim, a expressão et al. O et al significa, quando você vê o et al, você já sabe que se tratam de mais de 3 autores, para não ter que ficar repetindo o nome de 5, 10 pessoas. Entenderam? Então, no caso aqui, como são 5 pessoas, e por acaso é Santos também. Então, Henrique Santos é o primeiro. Então, vocês vão colocar Santos et al. Então, eu vou botar ali, ó. Santos et al. Isso é um termo. Nome dos 3. 4 ou mais, você usa o et al. É um termo em latim que significa e outros. Então, Santos e outros, 2016, não é o mesmo Santos daqui, né? Esse aqui é o Marcos Santos, sou eu. Esse aqui é o Henrique Santos. Vê que a treta já começa aí, né? Quando você não coloca lá nas referências. Que aí você já não sabe de qual santo você está falando, né? Você não sabe de qual santo veio esse milagre. Então, Santos et al. Aí, como esse et al. São outros autores, vocês têm que colocar o verbo no plural. Apontam que, afirmam que embora tenha o nome só de uma pessoa, mas foi ele junto com outras pessoas. Então, eu posso botar aqui, ó, afirmam que, né? Aí vamos ver o que eles afirmaram. Então, ele disse lá, parará, ó, que a ISO 9001, parará, requisitos do cliente, tá. Ah, entendi, requisitos do cliente e eficiência operacional. Vou colocar isso com as minhas palavras. Afirmam que a norma ISO 9001 contribui para o atendimento
dos requisitos dos clientes, bem como melhora a eficiência operacional da organização. Foi exatamente isso que eles falaram, letra por letra? Sim ou não? Não foi exatamente isso. Ele falou, a norma ISO 9001, estruturada sob a forma de requisitos, com o objetivo... Não foi exatamente a mesma coisa, letra por letra. Tá? O sistema de SGQ busca assegurar que os produtos e serviços fornecidos atendam os requisitos, focando também na eficiência operacional. Então, eu não copiei e colei o que eles disseram. Eu li, entendi e falei com as minhas palavras. Né? Afirmam que a norma ISO 9001 contribui para o atendimento dos requisitos, bem como melhora a eficiência operacional da organização. Então, foi por isso que eu não coloquei entre aspas, porque eu não fiz uma citação direta, eu fiz uma citação indireta. Eu entendi, estou dizendo de onde eu tirei esse conhecimento, mas eu fiz, a partir do que o Santos e Tial escreveram, eu fiz uma paráfrase, eu falei com as minhas palavras. Deu para entender isso? Sim ou não? Deu. Citação direta, citação indireta, direta usa aspas, indireta não usa, etial quer dizer que são mais de 3 autores. Vê que são vários detalhezinhos, né? Que você tem que ir pegando aos poucos, senão a gente vai cometendo esses deslizes. E aí tem que montar essa referência no final. Então vamos lá. Citou? Vai lá, parte violento logo lá para o final, não deixa para depois não. Então, um outro detalhe, essas referências no final, 99% dos congressos e das revistas, essas referências elas vêm em ordem alfabética ao final do trabalho. Então aqui, ó, vamos ver se aqui está em ordem alfabética. Eles fizeram lá, vamos ver no final as referências dele. Aqui, ó. Olha lá, ó. Ó, em ordem alfabética, ó. Andrade. Tá carregando. Hã? O meu tá carregando. Eu tô vendo. Olha lá, ó. Andrade, Calixto, Chiavenato, Gil, Tesh e Triawile. Está em ordem alfabética. Então, as referências no final, elas devem aparecer em ordem alfabética. Aqui, ó, vou mostrar um caso de um erro para vocês, ó. Essa segunda referência que ele escreveu de maneira errada. Ele botou, ó, Calixto e, ok. Quelhas, é o Oswaldo Quelhas, professor lá da UF. As vantagens da implantação de uma gestão integrada de sistema. Não é isso aqui que tem que vir em negrito. O que vem em negrito são os anais do evento. Então, anais do 25º Encontro Nacional de Engenharia de Produção. É isso que eu destaquei que deveria estar em negrito, e não o título do artigo. Livro, tudo bem. É o título do livro que vem em negrito. Aqui está certo, ó. Hidalberto Chiavenato, Introdução à Teoria Geral da Administração. Livro é o título do livro que vem em negrito. Agora, artigo não é o título do artigo. São os anais do evento que vem em negrito. Né? Então, ele cometeu um deslize aqui na hora de formatar as referências. Né? Então, as referências elas vêm em ordem alfabética. Tá? Então, eu vou colocar lá. Ó. Então, vamos montar aqui as referências.
Lá na citação do texto, nós colocamos o et al. Mas aqui, nós temos que colocar todos os autores. Então, deixa eu ver aqui, peraí. Vamos ver lá quem são os autores. Então, vamos pegar aqui, ó. Então vai ser, ó. Então, o primeiro autor, Santos Henrique. Então, Santos, maiúsculo, Henrique, ponto e vírgula. Próximo, Felipe Viana Gomes. Então, Gomes, em caixa alta, vírgula, Felipe Viana. Felipe, tu presta atenção nisso, eu vou orientar o seu trabalho. Se você trouxer pombagirice para mim, eu vou te rachar no meio. Olha o tempo que eu estou perdendo, meu lance é matemática, olha o tempo que eu estou perdendo para explicar formatação, português. Se você trouxer fuleiragem, eu vou te rasgar no meio. Né? Fica ligado aí, pô. Então, ó, ponto e vírgula. Depois, Bruno de Sá Cisneiros. Então, Cisneiros. Cisneiros, Bruno de Sá. Então, vírgula, Bruno de Sá. Ponto e vírgula. Próximo. Hugo Barbosa Torres. Hugo Barbosa. Ponto e vírgula. Próximo. Natália Veloso Caldas de Vasconcelos. Então, Vasconcelos, vírgula, Natália Veloso Caldas. Natália Veloso Caldas. Ponto. Acabou. Então, observa que lá eu coloquei et al. Aqui, mas lá no final eu botei o nome de todo mundo. Tá? Aí vem o título do artigo. A alta administração na gestão de sistemas integrados. Dois pontos. Um estudo de caso, em uma obra da indústria de construção civil. E aí foi o mesmo, eu tirei dos mesmos anais do artigo anterior, né? Dos anais do 5º CIMEP. Então aqui eu vou repetir, anais do 5º Simpósio de Engenharia de Produção. No CIMEP.
E aí eu coloco a cidade e o ano. Recife, 2016. Pronto. Fiz a referência. Fiz uma citação. É claro que lá, digitando, aí você só ia copiar e colar aqui né, os anais. Tá bom? Deu para entender? Margarete. Sim, deu sim. Agora, vamos pegar mais um detalhe sobre citação direta. A citação direta é o seguinte, olha só. Eu vou colocar, do jeito que está aqui, ela pode ser incorporada ao corpo do texto se ela tiver até 3 linhas. Então, ela pode vir. Professor, eu vou dar uma saída aqui que o meu está só carregando e não consigo ver nada. Vou Tá sair e vou bom. voltar. Então, até 3 linhas. Se a citação direta passar de 3 linhas, porque normalmente a formatação desses trabalhos, eles são feitos em fonte Times 12 com espaçamento de 1,5. Espaçamento entre as linhas. Se a citação direta passar de 3 linhas, a fonte deixa de ser Times 12, passa a ser Times 10, com espaçamento simples e recuo de 4. Então vamos ver o que é isso. Vou dar um exemplo. Eu gosto sempre de dar um exemplo. Não, aqui ele abriu outra caixa. Não queria abrir outra caixa. Vamos dar um exemplo. Vamos lá, vamos buscar outro artigo agora. Sei lá, vou entrar lá no Enegep agora. Vou entrar no Enegep. Tá aqui, análise do Enegep. Pesquisa trabalhos. Então, vou botar lá, quero pegar, multicritério. Trabalho de 2019, pesquisar. Aí os trabalhos apareceram, né? Tá. Educação, análise da Agenda 2030, análise aplicada aos problemas no contexto de saúde, uma contribuição bibliométrica. Deixa eu ver aqui, Antônio, Valério, Salomão, análise decisória na educação profissional. Vou pegar esse aqui. Me interessou esse artigo, aí eu vou dar uma lida, multicritério, tá lá, né? Camila Aparecida e Valério Salomão. Com certeza esse trabalho é um trabalho utilizando o método HP. O professor Valério Salomão é bastante conhecido na área, lá em São Paulo, porque 99% dos trabalhos que ele orienta são trabalhos utilizando o método Analytic Hierarchy Process. Né? Quer ver? Nem li o trabalho e eu sei que é. Vamos ver. Aqui. Tá aí. É o Analytic Hierarchy Process. Né? Olha lá. É o método HP. Bem, então vamos lá. Comecei a ler o trabalho deles, né? Análise decisória, educação profissional. E aí vamos pegar um trechão grandão aqui, ó. Bem, aqui eles não referenciaram ninguém, né? As escolas de educação profissional não referenciaram ninguém. Referenciaram? Não. Se não referenciaram é porque é um texto deles, de autoria própria, de quem escreveu esse artigo. Só que eu quero fazer uma citação direta com esse trecho todo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu colocar aqui no Word, que eu acho que vai ficar mais fácil
de vocês entenderem. Vocês estão vendo aí meu Word abrir, não estão? Tá abrindo. Então. Então vamos supor, tem um trecho lá, você está escrevendo lá o trabalho de vocês, tchan, né? Tá. Então, um trabalho, um TCC, um artigo, normalmente é times 12. Então ali, times 12, justificado, com espaçamento de 1,5. Tá, então normalmente é isso aqui. Né? Vocês vão escrever lá. Então isso aqui. Tá lá escrevendo o teu texto. Aí você quer fazer uma citação. Aí você quer pegar esse trecho aqui todo. Tá? Então como é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar lá, ó, como são dois autores, então vou citar o nome dos dois. Silveira e Salomão, 2019. Né? Então vou botar ali, ó. Silveira e Salomão, 2019, apontam que aí 2 pontos. Vou dizer o que eles apontam. Se tivesse menos de 3 linhas ou até 3 linhas, eu ia escrever aqui, né, a citação direta, eu ia abrir aspas, apontam que o método HP é muito bom. É muito bom. Fecha aspas. Entenderam isso? Se tiver até 3 linhas, eu coloco a citação direta incorporada no corpo do texto. Como eu fiz o exemplo anterior, que está lá no Paint. Se tiver mais de 4 linhas, ou melhor, se tiver mais de 3 linhas, eu não posso fazer isso. Apontam que, aí 2 pontos. Eu vou lá, copio e colo o trecho que eu quero, ó, tem 4 linhas. Copiar, apontam que pulo de linha, Ctrl V, ó, ficou com 4 linhas, né? Eu não posso deixar no corpo do texto. Eu vou lá, eu vou botar times, o tamanho tem que ser 10, não é mais 12. O espaçamento tem que ser simples. Cadê o espaçamento? Aqui. Espaçamento simples. Tudo bem? Tira aqui o parágrafo. E, ó, e o recuo aqui, recuo de 4, ó. Pronto. É isso aqui. Se passar de 4 linhas, é assim que se faz uma citação. E aspas? Coloca aspas? Sabe que agora eu não lembro? Eu acho que aqui não vem aspas não, tem que ver lá na BNT. Deixa eu ver se ele usou algum exemplo aqui. Eu acho que quando já tem recuo assim, a gente já sabe que é uma citação direta. Já é uma citação direta. Acho que esse não precisa aspas não. Eu acho que não tem aspas não, Porque quando você... Porque citação indireta não tem esse papo de recuo, né? Citação indireta é com as suas palavras. Você vai escrevendo e, né? Esse papo de times 10 com recuo é só para citação direta. Eu acho que não tem aspas. Aspas é só se ela estiver incorporada no corpo do texto, né?
Então ali, ó, então eu coloquei, ó, Silveira e Salomão, 2019, apontam que as escolas de educação profissional, Piriri Parará, né? E aí o que o Felipe perguntou, isso pode vir no final também. De que maneira? Por exemplo, se eu não quiser colocar aqui, eu posso botar assim, ó. Sabe-se que, ó, sabe-se que as escolas Piriri Parará, aí eu coloco aqui no final, ó. Aí você põe o último nome primeiro, né, professor? Como é que é? Entra com o último nome primeiro. Como assim? Não entendi. O último Você sobrenome. termina de escrever. Isso, o sobrenome. É. Então aqui, como é que era lá em Silveira, né? Silveira e Salomão, né? Salomão. Silveira e Salomão, é. Então bota aqui, então primeiro é Silveira. Eu posso colocar aqui, ó, Silveira e Salomão, vírgula, 2019. Pronto. Ah, não, estou errado. Posso botar assim também, ó. Silveira e Salomão, 2019. Sabe-se que as escolas, tal. Silveira e Salomão 2019. Quer dizer, não sou eu que falei, foi Silveira e Salomão. E como está com times 10 e recuo de 4, é uma citação direta. Eu copiei e colei lá do artigo deles. Entenderam isso ou não? Sim, João. Entendi. Tanto faz. Eu posso colocar aqui ou eu posso colocar aqui segundo Silveira e Salomão 2019 e aí fala o texto. Tudo bem até aí? Bem, e aí tem um último detalhe para a gente fechar. Vai acabar que não vai dar tempo de eu falar outro negócio que eu queria. Mas semana que vem a gente fala. O último detalhe. Aí você fala assim, professor, mas olha só, eu estou lendo aqui o texto do Salomão e deixa eu ver aqui um trecho. Deixa eu ver aqui. Poxa, eu gostei muito desse trecho aqui, ó. Hotwell, 2015, identificou 4 perspectivas a partir das quais a empregabilidade é estudada. A primeira é perspectiva política, focada na redução do desemprego e nas desvantagens sociais que ela acarreta. Poxa, eu queria copiar e colar esse trecho no meu artigo. Bem, assim de maneira direta você não pode. Porque você não está pegando na obra do Hotwell. Pô, parece Hot Wheels, né? Você não está pegando na obra do Hotwell. Você está pegando na obra do Silveira e Salomão. Então você só tem 2 alternativas. Ou você usa o recurso APUD, ou você acha a obra do Hotwell, porque observa que eles fizeram uma citação indireta. Eles falaram com as palavras dele, né? A Silveira e o Salomão. Então, eu tenho que achar essa obra do Hotwell 2015, porque esse também, não é porque eles citaram Hotwell 2015 que ninguém mais pode citar. Você pode citar. Só que você tem que achar essa obra desse cara, ir lá, dar uma lida, ver se foi isso mesmo que ele falou e falar com as suas palavras. Porque pode ser que essa citação indireta aqui seja a maior bobagem do mundo, não tenha sido nada disso que ele falou. Porque como é uma citação indireta, né? Eles entenderam desse jeito. Então você tem que ter o seu entendimento com relação ao Hotwell 2015. Né? Então vamos lá. Então, ou você usa o APUD. APUD é a citação da citação. Né? Então você vai falar Hotwell 2015, APUD, Silveira e Salomão 2019, identificou 4 perspectivas. O que você quer dizer com isso? Hotwell 2015, APUD, Silveira e Salomão,
2019, quer dizer que você não viu na obra do Rótulo 2015, você viu na obra do Silveira e Salomão 2019, entenderam essa jogada do APUD? Eu falo Rótulo 2015, APUD, Silveira e Salomão 2019. Só que o APUD, ele tem que ser utilizado com parcimônia. Por quê? Porque se você toda hora usa o APUD, qual é a impressão que dá? A impressão que dá é que você é um preguiçoso. Você não teve paciência, não teve o zelo, não teve o cuidado de ir lá pesquisar na obra do Rótulo 2015 para ver se foi isso mesmo que ele falou. Teu lance é copiar e colar. Então você tasca ali um APUD e vamos embora, né? Então, muito APUD, não é que você não possa usar. Eu estou dizendo que muito APUD no texto é mal visto, né? Aí você vai falar, pô, professor, isso é papo de maluco. Se é mal visto, por que que existe o recurso? Existe o recurso pelo seguinte, tem obras que não são de fácil acesso. Então o cara fala ali, segundo Vygotsky, em 1910, ele afirmava que a educação é fundamental para a criança. Pô, como é que tu vai fazer para acessar essa obra de 1910? Então aí você usa o APUD, porque você não tem como chegar nessa obra original, ela é de difícil acesso. Então você usa, né? Vygotsky 1910, APUD, Souza 2015, quer dizer, você está referenciando a obra do Vygotsky 1910, que foi referenciada na obra do Souza 2015, porque você não conseguiu chegar nessa obra do Vygotsky 1910, né? Agora, um artigo desse Rótulo 2015, provavelmente a gente consegue chegar nele. Vocês estão me ouvindo aí? Tem. Tá, capaz. Toda hora aparece uma mensagem aqui para mim. Tô vendo. Então, Tô sim. eu quero referenciar esse cara. Então, o que eu vou fazer? Então, a regra que eu dou para os meus alunos é o seguinte: está proibido usar o APUD. Não quero. Não vai usar APUD nunca. Que aí fica mais fácil de entender, né? Falando com carinho. Tudo é uma questão de falar com jeito, né? Falando com jeito, olha, não quero nenhum APUD no seu trabalho, O carinho entende, né? né? É o carinho, o ser humano é fundamental, o carinho com o ser humano. Então, eu falo, não vai usar nunca. Bem, se você não pode usar o APUD, se eu lhe proibir de usar o APUD, você tem duas opções agora. Ou achar essa obra do Rótulo 2015, ler, entender e aí fazer a sua situação, a sua citação a partir da obra dele, ou abandonar essa citação. Você só tem essas duas, já que você não pode usar o APUD, então. Só que achar essa obra original não é difícil, porque ela está lá nas referências desse artigo. Então é só buscar lá, ó, vamos buscar lá. Rótulo 2015. Aqui, ó. Olha ele aqui. Ó, tá aqui. Ó, rótulo, tá. Empregabilidade. Lá. Eu vou tentar achar esse material na internet, né? Aí eu posso copiar e colar no Google, porque agora eu já sei o que eu quero achar. Eu não estou fazendo uma busca Bangu, né? Então vou lá no Google, vamos ver se a gente acha. Então, ó, já foi o primeiro que apareceu, ó. Achei o artigo do tal do Rótulo. Ah lá. Achei o artigo dele. Ah lá. Tá lá. Então, quer dizer, eu vou ler agora aquele trecho, vou entender e aí vou falar com as minhas palavras, né? Então tá lá, cadê? Então tá lá, cadê? Ah,
sei lá, vou chutar aqui uma coisa. Então eu posso fazer uma citação do Rótulo também. Não é porque o artigo do Enegep citou o cara que eu não posso citar. Ainda mais que eu fui lá e achei o artigo dele, né? Então eu posso botar, ó, para Rótulo 2015, para Rótulo 2015, a questão da empregabilidade envolve questões políticas. Tá. Vou botar aqui. A empregabilidade envolve questões políticas. Pronto. Quer dizer que eu não fiz uma citação da citação. Se eu fizesse uma citação da citação, eu teria que usar o APUD. Eu achei o artigo do Rótulo a partir do artigo do Enegep, né? Cadê? A partir do artigo do Enegep, eu achei o artigo aqui do Rótulo, fui lá nas referências no final, copiei e colei no Google e achei o artigo do cara, li e falei com as minhas palavras, né? Aí aqui, ó, eu não preciso nem, eu posso pegar aqui essa citação, ó, se bem que essa aqui é a citação APA, né, que é um pouco diferente da que está lá, da que a gente usa, tem que dar uma arrumada, né? Mas, então eu vou lá, aí no final, vou lá e copio e colo a citação do Rótulo, olha lá. Tá lá, bonitinho, né? Entenderam essa jogada? Então, se eu achar um trecho que me interessa, eu não posso simplesmente nem, cadê? Nem copiar e colar, igual tá aqui. Não posso pegar isso, eu não posso pegar isso aqui, copiar e colar lá no meu trabalho, tá errado. Não posso fazer isso. Não posso fazer isso. Se eu quisesse fazer isso, eu tenho que usar o APUD. Eu tenho que botar Rótulo, APUD, Silveira e Salomão 2019. Aí fica claro, quer dizer que o Rótulo que falou, mas eu peguei essa citação no artigo do Enegep de Silveira e Salomão. Entendeu? Tem que ter esse APUD aqui no meio. Ó. APUD quer dizer citado por. Só que aí nos trabalhos dos meus alunos eu proíbo usar o APUD. Né? Que aí, Viu, Felipe? viu? Já estão avisados, né? Então, por quê? Porque é fácil achar a obra original. É fácil achar. Pô, professor, Você vai lá e acha. você tinha que fazer um vídeo desse pro YouTube, cara. Deve ter mais de 1 milhão de visualizações. Só com esse negócio de citação. Pois é. Porque, porra, mano, é muito ruim, cara. Parece que eles ganham dinheiro com isso, eles querem que compre curso, né? Não sei. Pode ser. Bem, então Pô, aí. rapidinho que tu explicou e não tem nada parecido. Eu não achei. Pois é, não é Porque o simples, mais difícil é não é essa parte da fácil. PUD aí, da citação da citação. Pois é. Então você consegue chegar na obra original. Você não precisa fazer cópia da cópia, citação da citação. Você chega na obra original. Agora, se eu gostei lá do, vamos supor, vou pegar outra, né? Vamos supor. Aí gostei desse Blackwell et al. 2001. Vou buscar ele. Vamos lá. Poxa, eu queria fazer essa citação também, tão legal, né?
Você vai lá no final, aqui, tá ele aqui, ó. Blackwell, Copia e cola, joga lá no Google. Então vamos ver se a gente acha. Vamos ver se é esse aqui. É esse aqui. Acho que é. Acho que ele achou. Ó. Deixa eu ver. É ele mesmo, ó. Blackwell, ó. Et al, porque são vários autores, ó. Repararam? Repararam que ele botou lá, ó. Quer ver? Ele falou aqui, ó. Cadê? Onde que tá? Agora vai ser ruim de achar. Tava lá Blackwell et al. Por que que tava et al? Fui lá no artigo original, ó. Uma cacetada de autores, ó. Lindsay, Lee, Anthony, Peter. Então, como são 5, ele usou Blackwell et al. Aí, olha só que fuleiragem. O artigo, ele não está, só está o resumo, ó. Se você quiser pesquisar ele inteiro, você tem que pagar La Plata. Né? Deixa eu ver aqui o PDF, talvez esteja aqui. Não, esse PDF aí não baixa? Não sei, talvez baixe, vamos ver. Se baixar, beleza. Às vezes tem que pagar. Por exemplo, eu tenho um artigo na Springer que é quase $30 para você baixar o artigo. Né? Bem, olha lá, ó, olha lá. Olha aí, Margarete, 48 horas por Chase, $7. Online. Jesus. E para baixar, $42. Ó. Hã? Tudo tem que pagar, gente. É, rapaz, Cobrado. tu paga para nascer e paga para morrer, rapaz. E paga pra estudar ainda. Muito. Aí você, poxa, não tive acesso à obra do... Como é que é o nome do cara? Em Blackwell. Caramba, queria citar o Blackwell, não é isso? Puxa vida, não consegui. Aqui. Pô, queria citar esse cara, não consegui. Porque para baixar o artigo tem que pagar. Não consegui ver se é isso mesmo que ele falou. Aí o que vocês vão fazer? Usa o Apud. Usa o Apud nada, vocês vão abandonar. Pô, o Apud está proibido, cara. Qual a parte que você não entendeu, Felipe? Desculpe, Margarete. Ah, tranquilo. O Apud está proibido. Então, a única saída, já que eu não tive acesso à obra, a única saída seria o Apud. Só que para mim o Apud está proibido. Então aí, infelizmente, embora essa citação fosse muito bacana, Não vai colocar. você não vai colocar ela no seu trabalho. Isso aí. O Eider já entendeu o espírito da coisa. Né? Bem, então era isso que eu queria falar, do Apud, né? Aqui o Rótulo a gente achou, então aí eu citei, porque eu achei, entendi que a situação é essa aqui, fui lá e copiei ele lá no final no meu trabalho. Né? Deixa eu ver o que eu tinha para falar. Citação direta, indireta, Apud, o et al. Bem, acho que eu consegui falar tudo que eu queria, esgotar esse assunto de citação com vocês, a questão do recuo, né? Times 10 e tal. Eu acho que é isso. Bem. Caramba, toda hora aparece a mensagem de erro aqui para mim. Problema na rede. Dúvidas? Né? Dúvidas? O meu apareceu problemas de rede. O meu aparece também. E aí, Felipe, Eider e Margot, entenderam tudo ou ficou alguma dúvida? Não, entendi. Dúvida sempre vai existir quando a gente estiver escrevendo, né? Isso, quando coloca a mão na massa, as dúvidas aparecem. Hã? Não, a mesma coisa que eu falei. Que as dúvidas vão aparecer quando a gente estiver fazendo. Mas agora deu uma clareada, não deu? Deu sim. Então. Tá fazendo artigo direto, rapidamente ele saca isso aí, já. Quem? Ele não tem mais dificuldade. Já tem costume. Quem? Quem tá falando, filho? A pessoa que tá
Sou eu, Felipe. Pessoa que está sim. acostumada a fazer artigo, isso aí já É entra verdade. Entra no na sangue. cabeça que o cara não erra mais. Entra no sangue. Eu pego com vocês, eu escrevo artigo com vocês, a gente publica. Pô, esse ano eu já tenho mais de 30 artigos com meus alunos. Então, já entra no sangue. Você já lê, opa, peraí, aqui ele tinha que usar uma PUD e não usou. Opa, peraí, aqui tem que estar entre aspas, cadê a aspa? Eu já vou lendo e já vou corrigindo. Vocês me mandam, né? Eu já vou lendo e já vou corrigindo. E aqui não tem recuo de 4, tá com 3,5. Aí já puxo a barrinha, né? Então, é aquela regra das 10.000 horas, né? De tanto você fazer a mesma coisa várias vezes, você vai ficando cada vez melhor naquilo, né? Isso é natural, é um processo mesmo de aprendizagem. Tá bom? Bem, então eu falo pra caramba, né? Falo pra caramba. Eu ainda tinha outra coisa que eu queria falar com vocês, mas não consegui falar. Semana que vem a gente fala. Mas isso tudo que eu falei agora foi para ajudar vocês a, com relação ao trabalho da P2, que eu já passei todos os detalhes do trabalho, não passei? Passou. Já passei, tem que fazer a figura rica, usar o TOR, um problema real, né? Já passei tudo isso. Já expliquei a estrutura do artigo. Agora eu estou entrando ali nas minudências, né? Como é que faz o resumo? Operantes de fazer, né? Como é que é? No modus operandi para fazer. Exatamente, é. Primeiro eu disse em termos macro o que eu queria. Ó, problema real, figura rica, TOR, depois vai fazer um vídeo, parará. Agora eu estou entrando nas minudências, né? Tá? Então é isso que eu tinha para falar. Se ninguém tem mais dúvida, vamos encerrar por aqui. Semana que vem a gente continua. Tá bom? Boa noite, então, pessoal. Boa noite, pessoal. Fica com Deus. Boa noite, gente. Boa noite, Tchau. boa noite. Com Deus, boa noite.